fui tendo ali um encontro com a Santa Morte. A Santa Morte, ela me ajudou bastante. Ela foi uma entidade que me ajudou bastante, assim, em períodos muito difíceis que tive na minha vida e trouxe soluções muito rápidas, né? E com ele também eu aprendi o São La Morte, né? Que ele dá tanto aula de Santa Morte quanto dá também de São La Morte, né? Isso aí seria tipo, uma versão masculina da Santa Morte? Como é que é isso aí? Então, a gente tem dois parâmetros aí, né? A gente tem ali... para a crença mexicana, a deusa Mictlantecuhtli e o deus Mictlantecuhtli, que seria para eles a Santa Morte e o São La Morte hoje. Só que esse culto do São La Morte, ele começa, esse culto a Mictlantecuhtli e Mictlantecuhtli começa com os povos maia. Então esses povos maias começam a cultuar a deusa da morte, o deus da morte, e tem todo um contexto longo nessa história. E aí daqui a pouco passa por os povos astecas, né? E os povos astecas, no fim do Império Maia, começa ali a ascensão do Império Azteca, que foram povos que tiveram ali contato um com o outro, comercial. Então esses cultos acabam migrando para os povos astecas e eles começam a cultuar, e assim tem ali esse formato. Com o tempo a Igreja Católica chegou em expedições, né? E esses povos foram sendo cristianizados, né? E assim a egrégora do Deus da Morte e da Deusa da Morte ganhou uma camuflagem de santo, né? E assim surge a Santa Morte, e que primeiro começou como a Virgem de Guadalupe, né? Então a Virgem de Guadalupe ela não existe. É só uma fachada antiga para poder colocar camuflado o culto da Santa Morte ali. E depois o Deus foi ficando esquecido mais ali no México. E aí esses povos que foram sendo formados ali, hispânicos, eles vêm descendo para a América Central até chegar na América do Sul. E o culto principal de São La Morte começa a ser instalado principalmente aqui na América do Sul. Hoje em Corrientes, né? Na Argentina, onde tem ali o culto mais... os adeptos maiores ali, né? Do culto de São La Morte, né? É interessante porque a gente dá esses cursos lá na escola de Santa Morte, São La Morte, e o que acontece? As pessoas elas começam a trabalhar com a Santa Morte. Santa Morte é uma mãezona, tanto que a gente chama ela, né, de mi madre, né, minha mãe, la Niña Blanca, né? Só que os alunos, quando começam a trabalhar com São La Morte, né, a gente dá o curso de Santa Morte. E no curso Santa Morte está inserido o curso de São La Morte, né? Ele está ali, a gente usa até como marketing, porque a santa é mais famosa. Então, quando eles aprendem a trabalhar em módulos avançados, que o São La Morte é mais perigoso para trabalhar com ele. É uma entidade bem mais agressiva. Só que é uma entidade de uma resposta mais rápida. Então, ele traz ali o quê? Uma resposta mais rápida, uns efeitos mais rápidos. Ele é mais agressivo para vingança, para muitas outras resoluções que nesse contexto ocultista as pessoas procuram. Então, ele acaba sendo mais querido do que a Santa Morte. A galera começa a querer cultuar mais o São La Morte, trabalhar mais com ele, porque os resultados são mais rápidos.